Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Transportando vidas, a rotina estressante de motoristas de ônibus. Como escolher seu candidato? Carta divulga princípios da Arquidiocese de BH. Acessibilidade, a história da atleta que tem um canal no YouTube e que quer motivar as pessoas com as aventuras dela. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho encontram mais de 1.200 pessoas em situação análoga às de escravo. Símbolo de Araçuaí volta a fazer parte da paisagem da cidade. Produção de flores comestíveis que tem ganhado espaço em Minas Gerais. Serviço de coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos e de defensivos agrícolas vencidos garante qualidade de vida no campo. Na receita do dia tem sorvete acompanhado por peras ao vinho. São alguns dos destaques do Jornal da Manhã de hoje.
Olá, bom dia! A partir de hoje, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, poderão acessar o cartão de inscrição na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O documento indica o endereço onde o estudante vai realizar as 2 etapas da prova nos dias 4 e 11 de novembro. O cartão ainda traz informações sobre o horário das provas, se foi concedido atendimento especial ou recursos de acessibilidade e o idioma estrangeiro escolhido. Com isso, os candidatos já podem se planejar para chegar ao local de aplicação da maneira mais eficiente, evitando atrasos e enganos. Fique atento. Olha, em Monte Carmelo, a introdução do ensino em tempo integral em escolas públicas do Fundamental está colhendo bons frutos. Professores entusiasmados, diretores otimistas, pais trabalhando mais tranquilos e os filhos felizes com as novas possibilidades. A escola tem 26 anos de fundação e oferece aulas para 315 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E um dos diferenciais é a educação integral integrada, que conta com várias atividades promovidas pelos professores com os alunos. Esse tempo de educação integral integrada que se estende das 7 horas da manhã até as 17 horas. O aluno vem aqui, ele faz todas as suas atividades de sala de aula, a higiene corporal, o almoço, o lanche. E além de tudo isso, e de fazer as tarefas também da educação do ensino regular, ele tem um trabalho diferenciado através de oficinas que os professores trabalham com ele. Uma aprendizagem diferente, lúdica, uma forma que às vezes o aluno não tem, os pais trabalham, não tem esse tempo lá fora e a gente aqui quer fazer o diferencial. Durante o período do mês, a gente vai desenvolvendo as oficinas e cada dia, assim, durante os 15 dias a gente traz uma pessoa diferente para a aula não ficar tudo igual. No projeto, é preciso que os estudantes tenham em sua jornada a possibilidade de apoiar-se nos 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a viver. Essa ampliação ela veio para garantir esse direito de aprendizagem do aluno. Não é só mais um tempo a mais na escola. O tempo integral ajuda bastante. A gente aqui faz dever de casa, lancha, almoça, faz bastante, então é muito legal. Eu espero ser um cidadão melhor, graças ao tempo integral. Que jovens e smartphones combinam, isso todo mundo sabe. Agora, uma pesquisa realizada entre crianças e adolescentes revela que o uso da internet apenas pelo celular cresceu entre esse público, chegando a 44%. Pois é diferente do computador, pelo celular fica mais difícil para os pais monitorarem o que os filhos estão fazendo na internet. Controlar o uso dos celulares dos jovens é a dica dos especialistas. O número de crianças e adolescentes que acessam a internet apenas pelo celular cresceu. É o que aponta uma pesquisa que mede o uso destas tecnologias por jovens de 9 a 17 anos. Na sala de aula a gente usa muito para pesquisa e de vez em quando o professor libera aula livre, porque já deu toda a matéria, a gente usa para divertir mesmo. Em um dever de casa que a gente tem uma dúvida, a gente usa o celular para pesquisar e tal. E aí, fora isso, só como entretenimento mesmo. Há um movimento inverso. O uso do computador como forma de acesso à rede tem caído, de 60% na pesquisa anterior para 53% na atual. Se eu pudesse, eu não usaria, mas tem que usar. Então... Às vezes faz a pesquisa no celular e depois envia o link, como é que faz? Passo pro computador e imprime, só que faz pelo celular. Segundo a pesquisa, 7 entre 10 jovens usam a internet para trabalhos escolares. Metade disse que lê notícias online. Este professor de história aproveita a conexão em rede como ferramenta de aprendizado, mas sabe os desafios desta nova forma de ensinar. Nem sempre dá para vigiar o menino. E ficar vigiando o menino enquanto você dá aula, você perde um tempo danado. O legal é de a gente tentar fazer sempre um acordo de que em alguns momentos a gente pode usar essa ferramenta. Muitas vezes a gente está dando aula sobre algum assunto, o aluno pergunta alguma coisa, fala assim, peraí, alguém pesquise sobre isso, vamos agora pesquisar isso. Então isso é interessante, porque o menino tem uma ferramenta,
né? E aí ele vê que o celular dele não é só para bater um papo com um colega, mandar uma mensagenzinha boba, ou fazer um trote, mas sim para poder pesquisar e buscar mais conhecimento. O levantamento tem como foco as oportunidades e os riscos do acesso à internet. Esta psicóloga especialista em atendimento de crianças e adolescentes alerta que os pais precisam estar atentos ao comportamento dos filhos. O controle de acesso a alguns conteúdos é apenas parte deste cuidado. Um grupo virtual, quando faz um bullying, ele extrapola os muros da escola, ele extrapola os muros da casa e ele não tem como conter. Tanto é que hoje tem a delegacia especial contra bullying virtual. Você controlar o celular de um filho adolescente não é invasão não, tá? É necessidade. Você acompanhar o que ele está fazendo, onde que ele está conversando, com quais pessoas estão conversando, é um cuidado, é um acolhimento que você está fazendo com seu filho. Engarrafamentos, trânsito caótico, longas jornadas de trabalho. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos motoristas de ônibus diariamente. E o processo para conseguir a habilitação para dirigir os veículos não é nada fácil. Responsabilidade é fundamental para quem transporta vidas diariamente. Somente em Belo Horizonte são transportados 1,5 milhão de passageiros todos os dias. E nem sempre essa multidão se sente segura dentro dos ônibus. Quem anda todo dia no coletivo já passou por algum aperto. Respeito às regras de trânsito geralmente deixam muito a desejar. Ultrapassagem irregular, avanço de sinal, mas também por questão dos próprios usuários, questão de educação com o motorista, isso também já aconteceu. A retirada dos trocadores nas linhas metropolitanas aumentou ainda mais a sensação de insegurança na direção. Nas linhas da capital, o trocador também está ausente em determinadas horas do dia. Eu não acho que deveria ter tirado os trocadores. Divide a atenção do motorista, né? Ele tem que parar, dar troco, prestar atenção no trânsito. Isso é muito ruim. Não só pela dupla função, mas também por sobrecarregar o profissional e também dar um atraso na viagem também, que eu vejo que o ônibus fica muito tempo parado no ponto. O motorista é sempre o culpado de tudo, né? Mas realmente eles não são culpados. Eu acho que eles tinham que rever essa situação dos cobradores, porque está uma situação muito difícil. E a rotina estressante dos motoristas do transporte coletivo não para por aí. A total atenção ao trânsito, muitas vezes, não é suficiente. Na capital, em fevereiro deste ano, um coletivo da linha 305, no Barreiro, perdeu o controle, caiu em um córrego e bateu em um barranco. 5 pessoas morreram, incluindo o motorista, e 16 ficaram feridas. Segundo o inquérito da Polícia Civil, o veículo teve um problema no sistema de freios. Não foi constatada nenhuma falha do condutor do coletivo. Em setembro, mais um acidente. 2 coletivos se envolveram em uma batida em frente à estação Venda Nova. 9 pessoas ficaram feridas. E tudo isso, muitas vezes, não é por falta de treinamento dos motoristas. Pode ser que o candidato à carteira D não vai treinar em um ônibus. Pode ser uma van. Mas isso pouco importa. O foco é o passageiro. Nesse caso, são 22. Mas o motorista, na vida real, vai ter que lidar com mais de 50 vidas. O que é cobrado no exame prático é o cuidado do motorista com quem ele transporta. Por isso, a atenção para quem carrega dezenas de pessoas tem que ser redobrada. Os veículos de grande porte, eles são sempre responsáveis pelos veículos de menor porte, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, a importância de observar o retrovisor, que com o retrovisor e a atenção difusa, ele vai aprimorar o seu senso de espaço, e um veículo maior, ele sempre ocupa o maior espaço na via. Depois da aprovação no exame de direção, o motorista passa por aprimoramento nas empresas. Mesmo com esse preparo, o número de reclamações dos usuários sobre a conduta do motorista só aumenta. De janeiro a junho deste ano, as queixas na BH Trans aumentaram 14% em relação ao mesmo período de 2017. O representante do sindicato da categoria diz que vários fatores contribuem para as ocorrências. Acúmulo de função é só uma delas. A questão da violência urbana, da operação sem o agente de bordo, da pressão do sistema, da pressão das empresas. Então, tudo isso são fatores que potencializam essa prestação de serviço que, às vezes, não é a mais adequada. O nosso sonho é reduzir a jornada de trabalho do motorista para 6 horas de trabalho. O excesso de jornada, isso contribui muito para que o motorista viva essa pressão do estresse. Nós temos muito trabalhador afastado com problema de cunho emocional. E tudo isso advindo dessas questões das relações
que permeiam a prestação de serviços. Veja a seguir a acessibilidade, a história da atleta que tem um canal no YouTube e que quer motivar as pessoas com as aventuras dela. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho encontram mais de 1.200 pessoas em situações análogas às de escravo. Os detalhes já já. No dia 20 de outubro, Paracatu completa 220 anos. E nada mais justo que parabenizar todo o povo paracatuense por mais um aniversário de nossa querida cidade. É com muito orgulho que a Coopernossa, a Cooperativa dos Produtores Rurais de Paracatu, parabeniza a todos os trabalhadores do nosso município por fazerem desse recanto das Minas Gerais um lugar tão especial para se viver. Parabéns, Paracatu, Coopernossa, uma nova cooperativa. Um novo destino. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho encontraram 1.246 pessoas em situações análogas às de escravo entre janeiro e a primeira quinzena de outubro deste ano. O número já é 93% maior do que o registrado em todo o ano passado, que foi de 645. Minas Gerais foi o estado em que foi encontrado o maior número de trabalhadores em situação análoga à de escravidão. Foram 754 registros, seguido do Pará, com 129, Mato Grosso, com 128. As 3 atividades que mais registraram casos de trabalho escravo foram a criação de bovinos, o cultivo de café e a produção florestal. Durante as operações realizadas em 159 estabelecimentos, foram formalizados 651 trabalhadores, emitidas 601 guias de seguro-desemprego e pagos mais de R$ 1,5 milhão em verbas rescisórias aos resgatados. O meio urbano foi onde os fiscais mais encontraram situações de trabalhadores em situações degradantes. Foram 869 casos. No rural, foram 377. A Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo avalia que o crescimento do número de trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravo está ligado ao planejamento eficiente das ações de combate a essa prática ilegal. Intensamente. É assim que a nossa personagem de hoje do quadro Acessibilidade encara a vida. Ela é atleta, tem um canal no YouTube e quer motivar as pessoas com as aventuras dela. Esse é o nosso destaque de hoje. Olá, meu nome é Amanda Aleter e eu tenho 23 anos. Sou graduada em Publicidade e Propaganda e agora estou cursando jornalismo. Além disso, eu sou atleta de bocha paralímpica e ministro palestras. A tecnologia ela é muito importante na minha vida. Graças a ela, eu posso me expressar. Para me comunicar, eu uso computador, tablet e celular. Eu cresci cercada por computadores. Meu pai trabalha como editor de vídeo, então sempre fiquei vendo ele mexer, enfim, o que colaborou para o meu desenvolvimento. A voz que vocês estão ouvindo não é minha. Respondi todas as perguntas para esta reportagem usando o meu tablet. E esta é a Raquel, que gentilmente emprestou a voz dela para ajudar a contar a minha história. Eu gosto muito de fazer as pessoas felizes, dar motivação a elas. Por isso, eu faço alguns trabalhos voluntários. Pessoas que assistiram minha palestra me param na rua e dizem: "Olha, você mudou a minha vida."
Isso é muito gratificante. Já me abordaram até na feira hippie. A pessoa me chamou no meio da rua e disse assim: já vi sua palestra. Eu também adoro música. Silva e Projota são os meus artistas favoritos. Coisas simples pra elas são as coisas principais. Mas na verdade, eu gosto mais mesmo é de ler. Costumo me interessar por romances e livros jornalísticos. Conheci a bocha através de um amigo. O esporte mudou a minha vida. A bocha é uma modalidade que qualquer pessoa pode praticar. E o sucesso está na dedicação e em saber analisar cada jogada. O meu canal no YouTube tem o objetivo de tirar a pessoa com deficiência de dentro de casa. Eu quero que ela veja todo o universo à volta. Lá eu já postei vários vídeos, inclusive mostrando como é voar de paraglider. Foi uma viagem para Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Olha, eu já saltei 3 vezes. Foram, assim, presentes de aniversário. A cada salto, eu vivo uma mistura de sensações, liberdade e adrenalina. Meu desejo é fazer com que as pessoas não vejam o outro apenas como alguém com deficiência, e sim como uma pessoa que tem desejos e vontades. Eu também estou desenvolvendo o projeto Como Lidar com uma Pessoa com Alguma Limitação. A ideia é ensinar de forma bem divertida, mas educativa. Tudo para conscientizar as pessoas de que elas podem lidar conosco de forma natural. No futuro, eu quero me formar, trabalhar e fazer com que as pessoas parem de usar rótulos como coitadinho, incapaz. Eu quero mostrar que somos, sim, capazes de fazer qualquer coisa. Se você começou a semana à procura de emprego, fique ligadinho agora nas oportunidades do Cine. Uma vaga para operador de retroescavadeira, salário de R$ 2.233. Uma vaga para ajudante de carga e descarga, salário de R$ 1.175. Uma vaga para balanceiro, salário de R$ 1.600. Uma para vidraceiro, salário R$ 1.500. Uma vaga para padeiro, salário R$ 1.600. Uma para fiscal de loja, o salário é de R$ 1.195. Uma para motofretista, salário R$ 954 mais comissão. Uma vaga para instrutor de formação profissional, o salário é R$ 3.667. Uma vaga para analista contábil, o salário de R$ 2.500. Uma para marceneiro de móveis, o salário é R$ 1.200 mais comissão. Uma vaga para motorista carreteiro, o salário R$ 1.889. E uma vaga para mecânico de automóveis, o salário é R$ 954 mais comissão. Um símbolo de Araçuaí volta a fazer parte da cidade. Estou falando da Roda de Quenoma, uma estrutura que encanta a todos pela sua história e beleza. Quenoma é o nome de um filme que foi dirigido por Eliane Café e teve estreia no cinema no ano de 1998. O filme retratava a luta de um artesão em concretizar um dos sonhos mais antigos da humanidade, o de construir a máquina do movimento perpétuo. Essa roda girar, vou embora. E volte amanhã para ver que ela seguirá aí, trabalhando do mesmo jeito, perpetuamente. E vocês? Foi para isso que eu paguei vocês. Já não basta um louco em Quenoma? Essa, logo atrás de mim, é a roda do movimento perpétuo. Toda essa estrutura de metal teria o objetivo de ficar em um movimento que nunca parasse, gerando assim a energia constante. O filme foi gravado em várias comunidades do município de Araçuaí, com participação dos moradores de vários vilarejos, 2 anos antes da estreia em 1996. E após o término das gravações, Araçuaí foi presenteada com a roda, personagem principal do longa-metragem, a qual ficou fixada e exposta próxima à rodoviária por mais de 10 anos. Pode ler aqui embaixo. Pode ser em voz alta. Perpetuum mobile. Ou moto perpétuo, ou movimento perpétuo, ou movimento contínuo. Pois então. Pois então o quê?
Bom, nunca ouviu falar porque também ninguém nunca conseguiu fazer funcionar uma máquina igual a essa. Após passar por processo de restauração, a roda de Quenoma volta a ser integrante da paisagem de Araçuaí. E até então a gente não sabia, né, o destino dessa roda, né, simplesmente sumiu e ninguém sabia o paradeiro. Para que a roda de Quenoma retornasse ao seu posto, uma força-tarefa foi montada. Ações começaram com a busca pela estrutura metálica e, posteriormente, restauro da mesma, que foi encontrada toda retorcida e faltando algumas partes. Quando a gente encontrou essa sucata, a gente chamou algumas pessoas para nos ajudar a avaliar, até que a gente chegou na pessoa que fez a roda original. Tanto a confecção da roda em 1996 quanto a sua restauração, 22 anos depois, foi realizada pelo senhor Geilson, serralheiro em Araçuaí. E para isso, dedicou com muito prazer 27 dias de trabalho contínuo. Uns 30 dias mais ou menos, 27 dias por aí que eu gastei restaurando ela. Mas tinha dia que eu ficava até sem almoço para ver se adiantava bem o serviço. O retorno da roda de Quenoma, considerado um dos símbolos de Araçuaí, traz consigo o sentimento de pertencimento do caialzeiro à cidade. Monumento que faz parte da história que vem sendo escrita ano após ano. Só o prazer de resgatar a história, eu vou trabalhar nela, trabalhei bastante nela, mas consegui recuperar. A Arquidiocese de Belo Horizonte divulgou uma carta para ajudar os eleitores na escolha dos candidatos que disputam o segundo turno. A decisão da Arquidiocese de Belo Horizonte de se pronunciar vem em meio a uma eleição marcada pela polarização. De acordo com o arcebispo Dom Valmor, a igreja se sentiu obrigada a orientar os eleitores em um momento em que o sistema político está fragilizado e a disputa pela presidência tem despertado a intolerância e abalado as famílias. Servindo a interesses, a grupos, por isso a bancadas e não, de fato, ao bem comum. Está fragilizada porque uma democracia não pode atentar contra o bem comum e também contra os valores que são fundamentais para se viver a fraternidade e a solidariedade. O arcebispo disse que a instituição vai contra tudo o que possa enfraquecer a democracia. Em relação à legalização do porte de armas, disse que é contra os cidadãos se armarem para promover a paz. Dom Valmor afirmou ainda que não há nenhum partido ideal e nem candidatos que estejam à altura da população. Apesar disso, a Igreja Católica se define apartidária. Informou que não vai apontar nomes, e sim critérios para ajudar os eleitores na escolha de um candidato. A carta, divulgada por Dom Valmor e pelos bispos auxiliares, aponta diretrizes que devem ser levadas em conta pelos católicos em defesa da democracia e do bem-estar social. Esses princípios resgatam como a importância de valorizar, promover e defender a família, a vida nas suas etapas todas, desde a fecundação até o momento de declínio natural, contra o aborto, contra a legalização de drogas, contra a legalização de armas, contra tudo aquilo que seja na contramão da vida, como a pena de morte. E aí descemos na importância do quanto precisamos de valores para poder reconstruir o tecido social e político do Brasil, que está profundamente esgarçado. Isso é evidente para todos. A carta será distribuída a 1.500 comunidades de fé da Arquidiocese da capital e região metropolitana, para ser lida nas missas. O documento também será publicado em sites e redes sociais de inspiração católica. A igreja diz que respeita a liberdade de escolha e faz um apelo para que os eleitores votem de forma consciente, já que a eleição influencia bastante os rumos que o país vai tomar. O Brasil é um Brasil cristão. Portanto, se nós nos reportarmos ao Evangelho de Mateus para pensar, refletir, meditar, antes de nos banharmos naquilo que é a ideologia partidária, nós faremos um caminho com mais qualidade e qualificaremos a nossa cidadania para participarmos desta reconstrução que o Brasil precisa. Depois do intervalo, produção de flores comestíveis que tem ganhado espaço em Minas Gerais. Serviço de coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos e de defensivos agrícolas vencidos garante qualidade de vida no campo. Na receita do dia tem sorvete acompanhado por peras ao vinho. Eu volto já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
O Lucas Fotos segue acompanhando as tendências tecnológicas e oferecendo o melhor serviço para a sua imagem. Avenida Quintino Vargas, número 82, fone 3671-1135. Cris Boutique, shortinhos, blusinhas, vestidos, calças, bijuterias, semijoias, perfumes, moda plus size e muito mais. Avenida Quintino Vargas, 254 Centro, em frente ao Banco do Brasil. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Casa de Carnes Paracatu, a casa de carne que dá prêmios pra você. Na compra à vista de qualquer produto, concorra a prêmios. Avenida Olegário Maciel, 1170 Centro. Fone 3671-4191. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812. Fisiocenter, há 23 anos oferecendo saúde, bem-estar e excelência no tratamento estético em Paracatu. Parabeniza a todos os paracatuenses pelo aniversário de 220 anos da nossa querida cidade. A Fisiocenter quer parabenizar Paracatu pelos seus 220 anos de história, desejando prosperidade, sucesso, paz e bem-estar. Rua Salgado Filho, número 65, bairro Bela Vista. Ser feliz é ter bem-estar. Hoje o Giro Rural nos leva para São João del Rei. É porque por lá a produção de flores comestíveis tem ganhado espaço. Rosas, bastão do imperador, copo de leite são algumas das flores que a EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, estuda na região das vertentes, com foco em produtividade para corte e uso com fins ornamentais. Ali, o plantio, cultivo e colheita das flores é desenvolvido há cerca de 10 anos. O trabalho inclui testes de adubação, irrigação, corte e pesagem, que tem indicado o potencial de desenvolvimento da atividade na região. E em paralelo aos estudos com flores ornamentais, foi surgindo também, por parte dos próprios produtores e consumidores, o interesse pelas flores comestíveis. A coordenadora do Programa Estadual de Floricultura da EPAMIG, pesquisadora Simone Reis, atesta que os estudos são recentes, mas já começam a chamar a atenção pela possibilidade de diversificação. Bom, o Programa Floricultura tem como objetivo desenvolver pesquisas para a produção sustentável de flores. Vão desde as flores de corte, que são uma grande área de atuação da floricultura, passando pelas plantas ornamentais e chegando também a uma diversificação, que é a produção de flores comestíveis. A coordenadora dos estudos com as flores comestíveis, pesquisadora Isabel Cristina dos Santos, ensina que elas são muitas e variadas, mas que é preciso conhecê-las bem para não correr o risco de consumir partes alergênicas ou venenosas, ou mesmo confundir e ingerir flores que não são próprias para o consumo. Não existe uma característica que indique que a flor é ou não é comestível. Você tem que saber se aquela determinada espécie é ou não comestível. É pela tradição, pelo uso consagrado, E também, ao adquirir a flor, tem que ser de um produtor confiável, porque não se pode consumir flores vendidas em lojas, flores
que foram produzidas com a finalidade de ornamentação. Essas flores recebem geralmente grande quantidade de agrotóxicos, inclusive na pós-colheita, para que elas tenham uma maior vida. As pesquisas com as flores comestíveis têm rendido alguns bons resultados e o cultivo, que deve ser sempre orgânico, tem sido apropriado por alguns produtores aqui da região das Vertentes, em Minas Gerais. É o que nós vamos conhecer agora na propriedade da família Taroco. O cultivo de flores na propriedade da família Taroco já é tradicional. A família, composta por descendentes de imigrantes italianos que chegaram no Brasil em 1888, iniciou o trabalho com flores há mais de 3 gerações. A produção cresceu e de um ano para cá surgiu também a proposta de atender esta nova demanda do mercado. Vários restaurantes ligaram para a gente perguntando como vocês são produtores de flores ornamentais, poderiam também colher flores comestíveis, cultivar flores comestíveis, e na época eu fiquei um pouco pensativa, porque a flor ela pode ser comestível, desde que muito bem cultivada, sem agrotóxicos, com todo o cuidado. E o resultado é excelente. O que a gente vê é que o mercado hoje fica um pouco pensativo em relação a comer flores. É legal? Posso? Sim, com certeza. Além de ser um remédio natural, faz muito bem para a saúde e ainda embeleza não só a vida, como o prato de todo ser humano, não é isso? Na área de 4 hectares, 2 deles são dedicados à produção de flores. Entre as comestíveis estão as calêndulas, as capuchinhas, o amor perfeito e as rosas, que são comercializados para os turistas do circuito rural e os bufês da região. As flores compõem saladas multicoloridas que caem bem quando servidas com molhos picantes ou agridoces, compondo canapés, como a torrada com molho e pétalas, doces, como a torta espelhada e gelatinas, além de comporem pratos tradicionais, como o arroz com calêndulas. Chegou a hora de experimentar. Maura, fala para mim como que a gente degusta uma flor. São várias formas de degustar. Vou mostrar para você dois jeitos agora. A flor sozinha, com molho de maracujá com mel. E um canapé. Muito gostoso. E ainda falando de agronegócio, em Andradas, o serviço de coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos e de defensivos agrícolas vencidos tem garantido segurança, saúde e preservação do meio ambiente. O trabalho tem levado agilidade no descarte correto. Caso contrário, produtores teriam que ficar com estas embalagens até que a empresa responsável por aquele produto recolha o item. O barracão da Igreja da Vargem do Rigoni, em Andradas, é apenas um dos setores visitados pelos representantes dos órgãos responsáveis pela coleta itinerante de embalagens de agrotóxicos. No total são 14. Cada um deles compreende vários bairros da zona rural. Aqui neste local onde nós estamos, dá para ter a noção de quanto material agrotóxico seria jogado na natureza. Só que neste setor, onde foram visitadas algumas propriedades, 5 caminhões de embalagens foram colhidas. O produtor rural Magno Lima, que trabalha com o cultivo de café, disse que não poderia perder esta coleta. Para ele, uma comodidade. E a gente utiliza bastante agrotóxico, que não consegue ficar sem isso hoje, né? Devido às pragas, o manejo de mato no cafezal. Então depende sempre de estar comprando esses produtos. E só que a população, a maioria das vezes o produtor rural, não tem a consciência que isso tem que ser devolvido. Graças a essas campanhas, começa a conscientizar esses produtores e assim eles começam a devolver as embalagens. Os agricultores, eles acabam ficando expostos, então às vezes não prestam muita atenção na hora da compra, no local da devolução. E vai armazenando e às vezes até não armazena da maneira correta, então tanto ele quanto a família e o ambiente está exposto. Então um dos objetivos realmente é esse, é a gente tirar esse material do ambiente e reduzir os riscos tanto para a população quanto especialmente para a saúde do agricultor que está exposto a esses produtos.
Que tal um sorvete para refrescar? E ainda com um toque de sofisticação, acompanhado por peras ao vinho. Esta é a receita do dia. Para essa receita, você vai precisar de 150 ml de vinho tinto, anis estrelado, 100 gramas de açúcar, canela, 2 peras, 1 limão, 150 ml de água, sorvete de creme. Nós vamos começar descascando a pera. São peras um pouco mais verdes e portuguesas. A gente descasca a pera bem fininha, tira toda a casca dela. Tirando a casca, a gente parte ao meio. Assim que parte ao meio, a gente tira a semente. Fazendo esse processo, a gente vai pegar o limão e passar nela, para não deixar a pera escurecer. A gente pega a panela e começa a fazer a calda. Misturamos o açúcar, a água, o vinho tinto, a canela em pau e o anis estrelado. Isso a gente dá uma leve misturada e podemos colocar as peras. Agora a gente põe para ferver em fogo médio por 20 minutos. Aqui as peras já estão cozidas e caramelizadas. O caldo também já está caramelizado e pronto para ser servido. Vamos fazer a montagem. A gente vai utilizar um sorvete de creme, mas pode ser um chantilly batido também. A gente coloca o sorvete, pega a pera sem a calda e colocamos a calda quente ou fria. Isso depende da sua preferência. E enfeitamos com hortelã. Aí está pronta a sobremesa. O Jornal da Manhã desta segunda-feira fica por aqui. Uma semana produtiva e abençoada a todos. A gente volta a se encontrar amanhã. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Tchau, tchau. Fisiocenter, há 23 anos oferecendo saúde, bem-estar e excelência no tratamento estético em Paracatu. Parabeniza a todos os paracatuenses pelo aniversário de 220 anos da nossa querida cidade. A Fisiocenter quer parabenizar Paracatu pelos seus 220 anos de história, desejando prosperidade, sucesso, paz e bem-estar. Rua Salgado Filho, número 65, bairro Bela Vista. Ser feliz é ter bem-estar. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671
1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista. 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.